todo sofrimento tem um propósito de Deus? No podcast, mostra o texto. O pastor Cesar Cavalcante discute o assunto. Juntamente com os pastores Luciano Scala e Igor Alessandro, vamos para o vídeo. Vamos lá, pastor Luciano, o que você vai defender? Todo sofrimento tem um propósito ou não? Muito bem, pastor. É um tema difícil, porque nós estamos falando acerca da soberania de Deus. E o caminho que eu vou apresentar aqui como proposta para essa resposta é que sim, que o sofrimento, talvez seja essa uma das esperanças que nós temos, que o sofrimento que nós estamos passando, o momento difícil que nós estamos vivendo, ele existe um propósito. Olhando para os textos bíblicos, os homens e as mulheres da Bíblia que passaram por sofrimentos, todos eles no final tinham um propósito, né? Que no primeiro momento talvez não era claro, não era evidente, só que lá na frente ficou lúcido o seu real propósito. Então a minha ideia aqui nessa manhã é apresentar exatamente isso, que o sofrimento, ele tem um propósito, todo ele tem um propósito da parte de Deus. Pastor Igor, o que você vai defender com um tema espinhoso como esse? Eu creio que nem todo sofrimento tem um propósito de Deus, né? A gente vai andar um pouco pela Teodiceia, se Deus criou o mal. Também eu não gostaria, mas dependendo do pastor Luciano aí, a gente vai dar uma pitada também sobre o calvinismo, porque isso também resvala ali no calvinismo. E eu não consigo pensar ou aceitar que todo sofrimento tem um propósito de Deus, porque eu creio que o ser humano, ele adquiriu também a livre escolha, né? A liberdade de fazer aquilo que é correto, mas também a capacidade aí entra no arbítrio de escolhas. Eu posso escolher coisas ruins como boas, e aí vão ter consequências. Eu não posso culpar a Deus mediante algumas escolhas erradas que eu fiz, mas ainda assim, nós temos um Deus misericordioso que também vai agir. Então eu tento separar o que é propósito e ação de Deus, né? Vou explicar sobre isso. Tá. Pastor Luciano, como que o senhor... Porque assim, já apareceu aqui no chat, o Kevin falando assim, ó, uma criança que foi estuprada, por exemplo, tem um propósito? Quer dizer, Deus definiu isso aí para ter um propósito? Como é que o senhor entende essa questão? Como disse, é um tema difícil da gente pensar, porque nós temos esses dilemas, né? Se eu digo que Deus é o causador desse sofrimento, se eu digo que Deus é o responsável por esse sofrimento, pode ser que alguém possa ouvir a minha fala e dizer que, então quer dizer que Deus, ele é mau, porque se ele faz este mal, ele tem algo nele que não é tão bom assim. E não é esse caminho que eu entendo. Eu entendo que o sofrimento, que o mal, que aquilo que vem para prejudicar o homem, aquilo que vem para trazer dor ao homem, ainda que não seja o propósito de Deus de punir, de castigar, eu acredito que nesse sofrimento, que nessa dor, ainda assim existe uma possibilidade de Deus manifestar um propósito. Se eu digo que tudo está de forma solta e que as coisas podem acontecer de maneira aleatória, eu estou dizendo que existem coisas que Deus não está sabendo, ou que Deus não está agindo, ou que está fora do propósito de Deus. Não é o que eu penso. Eu penso que tudo aquilo que acontece, existe a ação de Deus. Olhando, por exemplo, o texto de Jó. Todo o sofrimento que Jó passa, a gente pode olhar e pensar assim, então quer dizer que Deus é mau, porque ele permitiu um filho passar por tudo que ele passou. Só que nós vemos que, por exemplo, no caso de Jó, no final existe um propósito. Então eu penso que ainda dentro desse sofrimento, que hoje nós não entendemos, lá na frente existe algum tipo de propósito da parte de Deus. Então, isso a gente pode entender, por isso que eu falo sobre ação de Deus e também propósito. Separar, porque fica muito mais claro, fica muito mais limpo entender. Como o senhor falou a respeito de Jó. Ali foi um propósito de Deus. Jó não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Então ele agiu daquela forma justamente para mostrar, não só para Jó, mas para as nossas vidas, que o Senhor é soberano e está acima de qualquer outra coisa. Você vê que o inimigo, ele tocou na família, nos negócios, nos filhos, enfim, tudo isso, mostrando que Deus está acima de qualquer coisa. Ali eu vejo um propósito. Mas se nós pegarmos outras situações da Bíblia Sagrada, e aqui eu até posso deixar já de antemão, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, vai falar assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia com a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui eu vejo uma responsabilidade nas escolhas humanas. Jó não escolheu passar por isso que era um propósito do Senhor. Mas quantas vezes nós escolhemos, infelizmente, um relacionamento errado? Aí eu não posso culpar a Deus por uma escolha de um relacionamento na área conjugal. Estou sofrendo, mas ainda assim que eu sofra na área conjugal, por causa da minha escolha humana e errada, o Senhor, ele pode agir com um propósito. Ali, por isso que eu falo sobre uma ação. Toda ação do Senhor, ela pode ser corretiva ou punitiva. Nesse caso, o Senhor vai usar esta ação corretiva para me trazer novamente no caminho do Senhor. Seja também das drogas, uma pessoa que sofre pelo vício da droga. O Senhor, ele não tem prazer. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer nestas coisas. Mas ainda que ele não tenha prazer, isso não é um propósito, é uma escolha humana. O Senhor, ele age sobre uma ação, seja ela punitiva ou corretiva, para trazer essa pessoa para um propósito. E nós vemos essas coisas muito claras. Vamos supor, os decretos do Senhor, os sofrimentos. Houve a queda, o pecado, a queda, houve também a escolha humana, houve a ação do mal, as injustiças humanas. O Senhor, sob a sua presciência, ele esteve assistindo tudo isso, comandando e governando, mas não aprovando aquilo que o homem estava passando. Senão, eu posso descaracterizar completamente a graça e misericórdia do Senhor. O Senhor é soberano, mas ele também nos deu, infelizmente ou felizmente, esta liberdade de fazer aquilo que é correto, mas também a capacidade de escolhas. E sobre essas escolhas eu vou realmente dar relatório, vamos dizer assim, entre aspas, esse relatório. Entendeu? Ok, pastor Luciano. Vamos lá. Nós somos aqui, acredito que essa mesa só tem pastor local, pastor que dirige uma igreja. Sim. Então a gente faz velório, vai em hospitais, atendemos pessoas da nossa comunidade que passam por momentos difíceis. O que nós falamos para uma mãe que está enterrando um filho? Né? Uma mãe que está passando por um momento de luto, um pai que está passando por um luto, né? Um filho de forma precoce, que não foi pelo caminho errado, talvez ficou doente e veio a falecer. O que nós respondemos, por exemplo, para uma pessoa que está com o pai, está com uma mãe, está com um filho internado no hospital, passando por um momento de luto? O que nós falamos para essa pessoa? Ela está sofrendo isso porque Deus permite ela passar por isso e Deus é poderoso para mudar o quadro. Deus não muda esse quadro, porque a pessoa ela ora, nós também oramos. Então Deus não age na vida dessa pessoa. Por que ele não age? Porque ele é poderoso para agir. O que eu respondo para essa mãe ou para esse pai? Que existe um propósito de Deus. Ainda que seja na dor, ainda que seja num momento difícil, essa mãe que está enterrando um filho, esse pai que está enterrando um filho, existe um propósito. Essa criança não nasceu por acaso. E esse sofrimento não vejo como aleatório. Mas ninguém sabe explicar esse propósito. Não sabemos explicar o propósito. João 13:7, tu não sabes o que faço hoje.
depois você entende, lá na frente você entende. Eu não dou resposta, mas eu entendo que existe algum propósito. Ainda que somente na glória eu vou compreender, mas existe algum propósito. Mas então aí a gente vai entrar literalmente naquela teologia da retribuição, a teologia retributiva. Por quê? É o mesmo caso da passagem de João, capítulo 9, versículo 3, quando os discípulos chegam até um cego de nascença e perguntam para o Senhor, quem pecou? E o Senhor ele dá uma lição justamente descaracterizando e desconstruindo todo essa ideia que nós estamos debatendo aqui. E aí ele fala, nem ele, nem seus pais, mas isso é para a glória de Deus. O que o Senhor está falando? Porque antigamente, ou pela tradição, eles acreditavam que todo pecado tinha uma causa. Se tem uma causa, tem um propósito. E aí descaracteriza completamente genótipo, fenótipo, todas essas coisas que a gente precisa hoje, né? Que nós temos essas ferramentas e essas habilidades para entender, colocar de uma forma correta. No caso que o senhor colocou como exemplo, né? Esse rapaz, nós como pastores locais, entra muito mais a psicologia pastoral do que propriamente uma teologia. Exemplo, alguém morreu infelizmente no crime, aí você é convidado para fazer o culto fúnebre. Jamais, eu até ensino lá na ITUPV, que jamais a pessoa pode falar, olha, essa pessoa infelizmente não é necessário orar porque essa pessoa já está realmente no inferno. Não se deve. Então a gente age como uma psicologia pastoral, né? Porque salvação é departamento de Deus. Quando eu vejo uma pessoa com uma doença que não pediu, que não sabe, que, enfim, existe realmente um propósito, sim, mas também existe uma causa. Então a gente precisa separar todas essas coisas, senão, o que vai acontecer? Nós vamos deixar a nossa vida nos levar, como um poeta do secular aí canta, deixa a vida nos levar, porque daí não adianta mais orar, porque tem um propósito. Eu bati o carro, tem um propósito. Se eu sair com o pneu furado e estourei a minha roda e tal, não, tem um propósito. Se eu falei mal de alguém veio me bater, tem um propósito. Não, a gente começa então a tirar a responsabilidade humana e hoje, a geração que nós estamos inseridos é isso. Eu creio que o senhor é homem de Deus, está pensando, eu estou colocando na mesa para que os nossos ouvintes venham entender. Nós estamos vivendo diante de uma geração completamente irresponsável, que não toma responsabilidade. Então quer dizer, Deus é culpado por ele se esfriar, Deus é culpado por as coisas acontecerem contigo de ruim. Então isso pode ser também um apoio. Não, então se eu estou vivendo assim é porque Deus, esse sofrimento que eu estou vivendo tem um propósito. Existem sofrimentos que é um propósito de Deus, que é justamente a correção pedagógica, punitiva, todo sofrimento. Quero até separar aqui para te passar a palavra. Existe o sofrimento como um propósito de Deus que traz, né, o ensinamento, é pedagógico, mas nem todo sofrimento vem realmente de um propósito de Deus. Né? Eu vejo, pastor. O senhor ia falar, pastor? Eu ia falar, você começa a falar aqui, vai piorar. Eu quero concluir, porque eu quero trazer um assunto. Claro. Quando nós pensamos no sofrimento dentro dessa casualidade, da ideia da retribuição, aquilo que eu faço, eu vou colher, usando o texto de Gálatas, usando tantos outros textos que mostram isso, que a nossa escolha, a nossa responsabilidade em escolher vai gerar esse tipo de resultado, é simples de nós entendermos. E eu entendo que até esse sofrimento que eu estou colhendo, existe um propósito de Deus, que é um propósito pedagógico. Agora, esse texto que o senhor colocou na mesa, de João 9, penso eu que ele me favorece muito mais. Porque ali, ele era um cego de nascença. Ele nasceu com aquela situação, então ele não teve nem tempo de pecar. E o que os discípulos questionaram foi, então nele se aplica qual noção? De que ele sofre por conta do pecado de seus pais? Então seus pais pecaram. Exato. E Jesus falou, não é por causa disso. E nem ele pecou. É para que a glória seja manifestada. Qual era o propósito daquele sofrimento? Que a glória de Deus fosse manifestada. O que eu penso é exatamente isso, pastor, que essa ideia da retribuição, ela não é tão segura. É tanto que o livro de Jó, ele questiona essa noção de retribuição. Porque o próprio texto de Jó, e o próprio Deus assegura, no capítulo de número 1, Deus fala pro diabo, é um homem fiel, ele é um homem justo, ou seja, ele é um homem que, se for pensar na teologia da retribuição, ele deve receber o favor de Deus. E em Jó aplicou-se totalmente o contrário. Apesar dele ser bom, correto e honesto, ele colheu problemas para sua vida. Então o que esse texto está dizendo? Está desconstruindo essa noção da teologia da retribuição. Penso eu que no sofrimento de Jó, como no nosso, existe propósito. Ainda que não seja essa retribuição, mas é o propósito da glória de Deus ser manifestada. Eu coloquei esses dois textos, tanto o de Jó, como eu falei, que existe um propósito que é diferente, né, a ação do Senhor ali, como também o cego de nascença, eu coloquei justamente para falar dessa teologia da retribuição, né, colocando ali que não houve uma causa, mas também um propósito. Então, assim, existe sofrimento que tem um propósito do Senhor, mas nem todo sofrimento é um propósito do Senhor. Que, a gente vai, né, colocar aqui, não vou caminhar pro lado de calvinismo, que eu sei que o senhor, né, não adota isso, mas olha só que interessante. Mateus 23:37, que todos nós conhecemos, quando o Senhor Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e tal. Daí é muito interessante ver quantas vezes quis eu reunir os teus filhos. Então, assim, e o versículo continua. É interessante porque o próprio Senhor Jesus, ele está dando muita clareza sobre esta causa. Quer dizer, qual era o propósito de Deus sobre a nação de Israel? Que ela vivesse no centro da vontade do Senhor, aceitando, tendo comunhão, obedecendo, enfim, servindo. Mas não foi isso que aconteceu. Então aconteceram muitos sofrimentos, infelizmente muitas matanças, guerras, enfim. Por quê? Porque eles estavam literalmente fora do propósito. E o que o Senhor fez? Agiu uma ação corretiva, trazendo também uma punição, levantando nações como martelo de justiça, como a palavra do Senhor vai falar, para trazê-los novamente para a presença do Senhor. O Senhor, ele vai usar o sofrimento literalmente para colocar no propósito. Amém. Mas nem todo sofrimento realmente é um propósito do Senhor. Aqui fica muito claro. E depois a gente pode falar de outros textos que vão corroborar naquilo que a gente está falando, naquilo que eu estou falando. Né? Eu não consigo pensar que todo sofrimento existe um propósito, porque senão a gente vai passar para, né, aquela teodiceia de que o Senhor é criador do mal. E nós sabemos que Deus não criou literalmente o mal. Né? No primeiro século, você tem o trilema do Epicuro, vocês devem saber. E aí ele fala o seguinte, mais ou menos, ele trabalha a questão dos homens, né, da onisciência, da onisciência, da onipotência e da onibenevolência. Ele fala o seguinte, se Deus é onipotente, quer dizer que ele tem todo o poder. Se Deus é onisciente, quer dizer que ele sabe tudo. Se Deus é onibenevolente, quer dizer que ele sempre quer o bem. Deus é bom, Deus é amor. Aí ele fala assim, essas coisas não batem, porque diante do sofrimento, quando você vê um sofrimento, eu dei o exemplo da criança que foi violentada, ou sei lá, um assalto, um roubo, sei lá. Aí ele fala o seguinte, ou Deus é bom, então ele quer livrar o cara daquela situação. Então ou ele quer e não pode, então ele não é onipotente, ou ele quer, pode, mas ele não sabe, ele não sabia, então ele não é onisciente. Ou então ele não quer, né? Ou então ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele só não quer, ele só não gosta de você. Então ele é incapaz de impedir. Então, ou ele não tem poder, ou ele não sabe tudo, ou ele não tá afim de livrar você. E aí, esse trilema do Epicuro gerou, até hoje, né, causa, porque se você não analisar com calma, você fala, faz sentido e tal. E aí acaba em heresias piores, né? Mas, diante disso, o que você fala assim, não tem propósito, nem tudo tem propósito, mas aí Deus pode não livra porque... Então, sobre essa tese, vamos colocar como tese de Epicuro. Né? Então, assim, olha só como é que é o erro comum que muitos pensam e vão por esse caminho. O erro comum, Deus causa tudo. Qual é a correção
concepção bíblica. Deus governa tudo. Outra coisa, soberania. Erro comum, controle absoluto casual. Qual é a palavra bíblica? Autoridade suprema. Sofrer é um propósito. Na correção bíblica, sofrer pode ser uma consequência. Então, essa tese que nós estamos também colocando aqui, ela cai por terra, porque existem muitas teologias, vamos dizer assim, mas a teologia mais limpa é a teologia bíblica. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, que aquilo que os homens que contribuíram muito com a história colocaram e que tem realmente dissensões, divisões, enfim. O pior erro é que Deus causa tudo. E, infelizmente, muitos reformados agem e pensam dessa forma, como uma causa célebre que todos falam, né, sobre as torres gêmeas, sobre o Covid. Então, Deus literalmente causou todas essas coisas. Não. Primeiro nós precisamos saber a respeito de ramartiologia. Por causa da queda, aconteceram muitas coisas. Infelizmente, a Terra mudou completamente. Não só o ser humano, como também todo o ecossistema mudou. E isso traz consequências. Deus quis isso? Era o propósito de Deus? Não. Mas, infelizmente, por causa dessa causa e efeito, causalidade, aconteceu todas essas coisas. E nós devemos agir com a mente completamente sã, biblicamente, entendendo que Deus, ele não causa tudo, mas ele governa tudo, através da sua presciência. Ele já viu de antemão aquilo que vai acontecer, mas ele não pode ferir um dos princípios que ele nos entregou como presente, que é justamente o arbítrio, a livre escolha. Então, se eu escolho errado, ainda que Deus tem poder para mudar, e ele vai agir se nós pedirmos, se nós clamarmos, amém, glória a Deus, mas eu não posso anular a minha responsabilidade de escolha. Eu pensava aqui, pastor, então, assim, eu cometo erro, porque eu sou responsável pelos meus atos. Deus... Não, vou começar de novo. Deus tem, assim, o Senhor, nós sabemos aquilo que é certo e que é errado pela lei moral, independente de religião, lei moral. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas eu escolho fazer aquilo que é errado. Daí pronto. Então, eu cometo esse erro, tendo ciência, e eu sofro por conta disso. Sim. Eu sofro. Deus, ele permite eu passar por sofrimentos, e nesse sofrimento ele vai agir de forma pedagógica comigo. Sim. Esse sofrimento, qual é o propósito dele? Então, aí que tá. Nesse sofrimento, essa ação, eu não vejo como propósito, vejo como uma ação de Deus para colocar-nos no propósito dele. A única diferença é isso daí, não sei se estão compreendendo. É porque eu acho que nós estamos falando da mesma coisa. É que eu Eu separo de causa e propósito. Sim, porque... Ação de Deus e propósito. Vamos falar um... Não, deixa eu falar, Sim. calma. Ele é grande assim, ele quer me intimidar. Escreve aqui, debate não pode ser. Graças a Deus. Então, assim, eu cometo erro, eu sofro por conta desse erro. Então, esse sofrimento, o que eu digo acerca desse sofrimento que eu mesmo causei, que o propósito de Deus é me trazer, é me atrair para a presença dele. E ele vai se utilizar desse sofrimento para me trazer para perto dele. Esse é um sofrimento. Aquele outro sofrimento que nós passamos, que na verdade eu não enxergo uma causa, como por exemplo, uma pessoa que fica doente, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que tem uma alimentação correta, e ainda assim ela fica doente, ainda assim ela vai ser internada. Esse sofrimento não foi causado. Sim. Esse sofrimento, eu não chamo ele de um sofrimento aleatório. O que eu entendo acerca desse sofrimento? Que nessa minha dor existe um propósito de Deus. Ainda que seja na minha vida, ainda que seja na vida da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu redor. Eu entendo que esse sofrimento que Deus permite nós passarmos, ele permite para manifestar a glória dele. Como está lá em João, capítulo 9. E aí, o que acharam? Comentem aí! Aproveitem para se inscrever no canal, curta e compartilhem.